Eu vou ter que interpretar isso. O cara que interpretar isso entendeu o negócio. Consegue chegar, vai precisar das luzes. Vai precisar das luzes, tá escuro. Rogério, não é nada. Rogério, vai ter que chegar lá. Aqui, tá escuro, precisa da luz. Então vai ter que ser. Não, continua escuro. Vai ficar assim, sabe? Vai parecer mais. Mas cadê aquela do Deixa. Uma coisinha aqui. Marina. Você tá lá. Tira o computador. Não, mas aqui boa tarde, pessoal. Vou explicar para vocês o material que nós produzimos. E vou adiantar para vocês que esse material ele tem cerca de 30 anexos, com documentos, informações. Nós vamos protocolá-lo, né, no Ministério da Justiça, solicitando ao ministro da Justiça que encaminhe para a Polícia Federal prosseguir as devidas investigações das informações que nós levantamos. E também vamos entregar para o Ministério Federal, para o Dr. Janot, numa audiência, vamos protocolar, mas eu vou entregar em mãos também para ele, no dia 1º, que uma audiência com ele, seja feita uma investigação desses fatos. Em primeiro lugar, eu quero aqui, por uma questão de justiça, né, dizer que vários sites, vários blogs aqui no país, nesse último período, têm realizado matérias investigativas, reportagens sobre questões que dizem respeito a essas empresas, essas conexões que nós vamos apresentar aqui hoje. Especificamente, né, nós utilizamos materiais que foram produzidos pelo Diário do Santo Mundo, pelo Tijolaço, pelo Rio Mundo, pela Rede Brasil Atual, pelo Cafezinho, Portal Fórum, Conversa Fiada e o GGN, o Nacif. E quero aqui acreditar a eles, né, boa parte das informações que foram levantadas, das investigações que foram produzidas. E, portanto, é um trabalho que tem, né, uma grande e insubstituível participação de jornalistas que trabalham, né, na imprensa independente, muitos deles, que se dedicaram a levantar muitas informações sobre isso. Basicamente, o que nós fizemos, pessoal? Nós reunimos essas informações e buscamos também outras informações que conseguimos obter e procuramos demonstrar que existe uma conexão entre o conjunto de denúncias e informações que tem vindo ao público nesse último período e que, do nosso ponto de vista, não estão sendo investigadas com a amplitude e o aprofundamento que é necessário, né? Nosso trabalho ele procura demonstrar que existe uma relação, né, entre a Mossack Fonseca, aquela empresa que vocês acompanharam, que surgiu com mais força dos noticiários, quando daquela operação da Polícia Federal do Triplex lá em Guarujá, onde foram encontrados, né, em torno de 11 imóveis que pertencem a essa empresa, que nós identificamos como uma espécie de uma parideira internacional de offshores, com atuação em pelo menos 40 países, a Bracif, a Rede Globo, a FIFA e as relações que envolvem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, especialmente mecanismos que eventualmente possam ter sido utilizados para a transferência de recursos para o exterior. E procuramos identificar também possíveis benefícios que estas empresas possam ter obtido ao longo deste período
das investigações por conta dos favores e das relações que tenham estabelecido com o poder público. A Mossack Fonseca e a Agropecuária Fine. Né? Esse organograma aqui, depois vocês vão receber cópia, evidentemente tem que ser analisado de maneira bastante detalhada, mas ele é um desenho dessas conexões. Em cada um desses campos tem um documento anexo, ou a informação, a fonte da informação, de onde ele foi obtido. Né? Então, a empresa Mossack Fonseca, empresa panamenha, também conhecida como MF ou Moscon, matriz de empresas offshore, já vem sendo investigada pela Operação Lava Jato e também por outras operações. No mundo existem centenas, se não milhares, de empresas criadas pela Mossack Fonseca, inclusive para fins ilícitos. Isso foi dito, inclusive, por reportagens recentemente publicadas pelo jornal O Globo, também pelo jornal português Vice. De acordo com as investigações jornalísticas, essas empresas de papel criadas pela Mossack Fonseca auxiliaram na ocultação de estruturas pessoais de Rami Makhlouf, da Síria, Muammar Gaddafi, Robert Mugabe, do Zimbábue, e a Mossack Fonseca, segundo o portal Sudestada, texto da Brickford Conversions, cujo diretor é Eugênio Pedro Figueiredo, preso em decorrência do escândalo da FIFA na investigação do FBI, que era uma figura-chave dentro da Comebol. De acordo com as reportagens dos portais que nós já citamos, existe um conjunto de caminhos que ligam a Mossack Fonseca à Vicre LCC. A Mossack Fonseca é representante da Camille Service S.A. e do mesmo grupo da MF Corporate Service. Elas são controladoras da Murray Holding LCC, como também da Vicre LCC. Entre seus dirigentes, Francis Pérez, Letícia Montoya e Kátia Solano, nomes citados numa investigação sobre lavagem de 100 milhões de reais recentemente na Nicarágua. Essas empresas são também representantes, tanto a Murray quanto a Vicre, da MF Corporate Serviços. Essas empresas todas têm o mesmo endereço. A Vicre, possivelmente, é uma empresa de papel criada pela Mossack Fonseca. Qual é a relevância de tudo isso? A Vicre LCC está no quadro societário da Agropecuária Fine. A Agropecuária Fine é a empresa que aparece como dona da mansão em Paraty, possivelmente tendo como proprietários verdadeiros a família Marinho. Portanto, nós temos aqui uma primeira conexão, que é a Agropecuária Fine sendo a dona no papel daquele imóvel. Eu tive a oportunidade de ter acesso também à documentação de licenciamento do Elipon, que ocorre junto àquela propriedade. E também reforça toda essa conexão. A controladora da Vine, da Agropecuária Vine, que é a dona do Elipon, que opera o Elipon, e a dona do Duplex, é uma empresa chamada Branville International. A Branville tem uma série de ligações com a Sunset Global Services, uma empresa que tem um capital de R$1.000. Todas elas foram abertas por um mesmo escritório, Casa Gonzalez, o escritório do Panamá. O curioso é que a Sunset Global Services pertence nada mais nada menos a Paulo Roberto Costa, figura envolvida diretamente no escândalo da Lava Jato, da Petrobras, aparece aqui como proprietário desta empresa, Sunset Global Service. Essas empresas todas criadas nesse escritório, cujo
O escritório aparece como sócio também da Shibisha Investimento Corporation, que tem como sócios os irmãos Marinho, da Rede Globo. Portanto, esse escritório do Panamá não só criou a empresa do Paulo Roberto, não só criou essa empresa que, na realidade, controla a agropecuária, que é a proprietária do Triplex, que é a proprietária do Helicom, como também o escritório é parceiro de uma outra empresa criada em parceria com os proprietários ou sócios da Rede Globo. Vejam vocês que, dentro desse emaranhado, a agropecuária Vale está sendo usada para ocultação de patrimônio, inclusive de investigados em Operação Lava Jato. E é titular, de fato, de bens pertencentes à família Marinho. Ou seja, a mesma empresa que está sendo utilizada pelo Paulo Roberto, possivelmente é também, de fato, ou de direito, proprietária de imóveis que são utilizados, ou de bens e patrimônios que são utilizados pela família Marinho. A composição patrimonial e as atividades da agropecuária e de suas sócias precisam ser investigadas. E é por isso que nós estamos encaminhando formalmente um pedido que, no final, vai ser detalhado para vocês. Observe agora como é curioso. Esta empresa criou um consórcio com outra empresa chamada Santa Malha, que é o consórcio Agropecuária Vale Santa Malha. Esse consórcio, Vale Santa Malha, é quem tem o helicóptero Augusta 109, que serve à família Marinho. Portanto, o helicóptero que é utilizado é o helicóptero do consórcio da Vale com a Santa Malha. O que nos chamou a atenção? O consórcio Vale Santa Malha tem como sede a Rua Margarida Assis Fonseca, 171, bairro Califórnia, em Belo Horizonte. O pessoal que nos ajudou na investigação esteve lá no local. E nesse endereço, nesse local, o que foi encontrado? A sede da Bracif. Então, no endereço do consórcio Agropecuária Vale de Santa Malha, que possui a licença da ANAC para operar o heliponto, que possui o heliponto e o helicóptero, o que aparece nesse endereço, Rua Margarida Assis Fonseca 171, em Belo Horizonte, é a empresa Bracif. Curiosamente, nesse endereço também achamos outras coisas, como, por exemplo, a Fundação Liberta. O que é a Fundação Liberta? É a antiga Previminas, a empresa que administra os planos de saúde complementares das empresas do governo de Minas Gerais, e também os fundos de pensão. Quem administrava esta fundação é o senhor Fábio Avelar, deputado do PSDB de Minas Gerais. Portanto, nesse mesmo endereço, na Rua das Margaridas, 171, que aparece como a sede do consórcio Vale Agropecuária, que na realidade é a sede da Bracif, consta também a sede da Fundação Liberta, que tem nada mais, nada menos do que a administração dos fundos de pensão e dos planos de saúde das empresas do governo do Estado de Minas Gerais. Segundo, foi apurado já pelo Mundo, por outros sites, também pelo nosso pessoal que visitou o local, ninguém ouviu falar no consórcio e nunca pousou nenhum helicóptero nesse endereço, nesse local, que nós temos, inclusive, fotografias para que vocês possam conhecer o local. Esse helicóptero Augusta 109, posteriormente, foi transferido para a Vatne Administração. A Vatne Administração, que possui o helicóptero Augusta 109, conforme o documento da Junta Comercial, tem um capital social de R$600. E a Vatne funciona junto à companhia Bracif Consórcio de Empreendimentos Lusiana, outra empresa do grupo Bracif. Portanto, a atual proprietária do helicóptero
funciona numa outra sede, de uma outra empresa do Grupo Bracif, com capital social de R$600. Por que razão o helicóptero usado pela família Marinho é de propriedade dessas offshores? Esta é uma outra questão que está presente nas documentações que nós estamos encaminhando para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para que seja feita a investigação. Bracif. A Bracif iniciou suas atividades em 1965 como distribuidora de produtos siderúrgicos e hoje atua em diversos áreas: máquinas pesadas, biotecnologia animal, varejo de roupas íntimas, segundo informações da Folha de São Paulo. A empresa era proprietária da Eurotrad, empresa com sede nas Ilhas Caimã. A Eurotrad firmou em 2002 contrato com a jornalista Miriam Dutra, segundo a Folha de São Paulo ainda, e admitida através de nota pela Bracif. Segundo a senhora Miriam Dutra, foi através dessa empresa que ela recebeu os recursos para que fosse mantida no exterior como uma espécie de salário complementar. Porque o ex-presidente da República teria se valido de uma empresa concessionária como a Bracif para enviar dinheiro para o exterior, via uma offshore aberta no paraíso fiscal das Ilhas Caimã. De onde vieram, qual é a origem dos $100 mil depositados na conta dessa empresa para que a Bracif fizesse os pagamentos mensais para a senhora Miriam Dutra? A Bracif, que na realidade é a Eurotrad, no caso, quem fazia os pagamentos. Conforme a Bracif, a intermediação do contrato foi feita pelo senhor Fernando Lemos, entre a Eurotrad e a senhora Miriam Dutra. O senhor Fernando era proprietário da empresa Polimídia, que durante todo o período de 93 a 2010 teve contratos com o governo federal. Nós queremos que sejam investigados esses contratos, eventuais favorecimentos que a Polimídia possa ter recebido durante esse período que ela prestava serviços para que esses recursos pudessem ir para o exterior para o pagamento da senhora Miriam Dutra. Também vamos encaminhar para as autoridades, mas também ao Senado Federal, a informação de que a senhora Margri Dutra Schmidt está nomeada no gabinete do senhor José Serra, sem cumprir expediente, sem assinar, bater ponto, para que seja analisado se há algum tipo de favorecimento nessa relação por conta de algum fato ilícito ocorrido dentro desse período em que a Polimídia, a empresa que ela era sócia, foi utilizada nessa relação com a Eurotrad para pagamento do exterior de questões de interesse do antigo presidente. Nós também vamos solicitar que seja feita uma investigação sobre a denúncia publicada no Diário do Centro do Mundo, de que o ex-diretor de jornalismo da Rede Globo, Alberico de Souza Cruz, tenha recebido uma concessão de TV em Minas Gerais como retribuição a esse favor que foi feito quando ajudou e teve participação direta na permanência da senhora Miriam Dutra fora do Brasil por esse período. Uma outra questão que ela é muito grave nesse aspecto é a denúncia que surgiu na imprensa também de que financiamentos concedidos pelo BNDES tenham sido utilizados como forma de pagamento a esses favores. E esse tema se torna mais relevante quando nós temos já uma investigação do Tribunal de Contas da União, uma tomada de contas que investigou o favorecimento à NET Serviço, operadora da TV a cabo, vendida posteriormente para o grupo mexicano de Carlos Slim. O Tribunal de Contas concluiu que, entre 97 e 2002, o BNDES repassou 2,5 vezes mais dinheiro para o Grupo Globo do que foi passado para o Brasil. Ou seja, de
cada R$ 3,50 liberado pelo BNDES, R$ 2,50 foram para a Globo. E R$ 1 para todas as demais empresas do setor. Nós temos aqui indícios de prevaricação e uma denúncia muito grave de que tenha havido um favorecimento da liberação de recursos do BNDES para a Rede Globo, que esse fato tenha algum tipo de relação com as questões que estão sendo aqui apresentadas. Segundo também as investigações realizadas pelas jornalistas dos blogs, sites que nós temos interesse, há também uma portaria do Ministério da Fazenda, do número 0494, que trata de IPI e que permitiu que, através dela, uma série de vantagens tributárias fossem possíveis com a isenção da importação de alguns equipamentos pela Rede Globo. A Brasif é uma outra empresa que, do nosso ponto de vista, merece uma investigação. Praticamente, durante 30 anos, teve a exclusividade na exploração do serviço de free shop dos aeroportos. O senhor Jonas Barcelos é uma pessoa que, através de amigos, segundo ele, influentes amigos em Brasília, conseguiu um conjunto de vantagens e de questões dentro do governo. É curioso que, nesse período, no auge dessa situação, uma medida provisória do governo Fernando Henrique Cardoso, que limitava em $300 por pessoa os gastos em free shop, tenha sido derrubada, que era uma das grandes demandas que a Brasif tinha na época, que limitava a possibilidade de compra de brasileiros que retornavam do exterior na sua rede de free shops. Então, nós precisamos analisar qual é a relação que existe entre a mudança dessa medida e os serviços que a Brasif oferecia e prestava para o presidente, para o governo, na época, na concessão das lojas duty free e as demais questões que aí estão relacionadas. Sobre a questão ainda da Rede Globo, a investigação da Mossack Fonseca, ela revelou que o senhor Eugênio Figueiredo, ex-presidente da Comebol, é um dos diretores dessa empresa. O ex-vice-presidente da FIFA, que está preso e sendo investigado pelo FBI em função de contratos articulados pelo senhor Ricardo Teixeira para transmissão dos jogos no Brasil. Então, nós encontramos aqui, como um dos diretores da Mossack, exatamente o ex-presidente da Comebol, que hoje está sendo investigado pelo FBI com as possíveis conexões que existem nessa relação da comercialização, da autorização para a transmissão dos jogos da FIFA aqui no Brasil. Só que tem uma engenharia bastante complexa da maneira como a TV Globo adquiriu o direito de transmissão da Copa do Mundo. Esse fato já está hoje sob investigação do FBI, mas nós queremos que as autoridades brasileiras desenvolvam um esforço de cooperação internacional para terem acesso a essas relações, para que nós possamos saber quais são os tentáculos da Mossack também nessa investigação que envolve a FIFA, que envolve a CBF, que possivelmente envolva a Globo, na negociação que foi realizada para que ela pudesse adquirir a autorização para a transmissão dos jogos aqui no Brasil. E essa investigação ela deve ser feita com relação a 11 empresas, que nós identificamos como empresas, todas elas pertencentes ou não ao sistema Globo. Estão aqui listadas, né? A Empire, a Ilhas Virgens, GGE Eventos, Globo Inter, Globo Par, Globo Investimento na Holanda,
Globo Rádio, nas Ilhas Caimã, ISMM, Globosat no Brasil, Power Company no Uruguai. Todas essas empresas fazem parte dessa investigação. Segundo ainda a nossa investigação, ou pelo menos o complemento que a investigação produzida, volta a ser em larga medida pelos nossos jornalistas, de blogs, de sites aqui do país, que são os verdadeiros autores de todo esse trabalho, nós identificamos indícios de práticas de crimes como organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sonegação fiscal, outras ações criminosas contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária. E estamos solicitando que sejam tomadas as seguintes providências. Que sejam investigadas as atividades do patrimônio da agropecuária Vaine, assim como suas associadas, controladoras, incluindo a Mossack Fonseca e subsidiárias, assim como investigar a existência de eventuais bens da família Marinho, situação ilícita e de ocultação patrimonial. Que seja investigada as atividades do patrimônio da VATNE e administração, assim como suas associadas, controladoras e subsidiárias, bem como as relações que possam estabelecer com a família Marinho. Que seja investigado o possível uso ilícito por empresas fantasmas como suposta sede, a Rua Margarida, Assis Fonseca, 171, em Belo Horizonte. Que sejam investigadas as atividades do Grupo Bracífia, assim como suas associadas, controladores e subsidiárias, em especial a Eurotrade, assim como sua suposta relação com a família Marinho. Que seja investigado um contrato firmado pela Eurotrade Limitada, mediante suposto recebimento de $100 mil que teria sido enviado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Que sejam investigados os contratos da Polimídia com o governo federal. Que seja investigado o eventual crime cometido contra a administração pública pela servidora Margri Dutra Schmidt, pelo senador José Serra. Que seja investigada a concessão ao Alberico de Souza Cruz da concessionária da televisão do Estado de Minas Gerais. Que seja investigada as condições de publicação da portaria do Ministério da Fazenda do ano 04 de 94. Que sejam investigados os empréstimos feitos pelo BNDES às organizações Globo. Que sejam investigados as concessões de exploração de free shop, aeroporto, do Grupo Bracífia e da edição de normas sobre gasto dessas lojas. Que sejam investigadas as relações entre a Globo e o Sr. J. Ayala e as respectivas empresas offshores e a FITA. Que, por fim, sejam adotadas todas as qualquer medidas investigativas competentes no âmbito desse Ministério. Nós vamos disponibilizar para vocês esse trabalho que foi realizado, esse documento, e estou aqui à disposição para algum questionamento que vocês queiram nos fazer. Não sei quantas cópias tem aqui, não tem muitas, não. Essa aqui é... Hã? Não sei se alguém tem um questionamento, alguma dúvida. Só para deixar claro, essa investigação é de base de dados e estudos do jornalismo. Tem mais coisas. Nós temos outros documentos que foram reunidos que vocês vão encontrar nos anexos. Junta comercial, licença urbana, dados. Mas aí esses documentos que o leitor foi investigado dentro. E aí, a federal também não teria sido acionada, né? A federal vai ser acionada agora. Vamos entregar isso da Justiça, pedindo que ele seja levado a uma investigação da Polícia Federal e o do Jamon solicitando que seja aberta uma investigação pelo Ministério Público Federal. É isso, pessoal. A explicação que eu dei aqui não ficou dúvida de ninguém, cara. Vale que o original. Tem alguém que queira pegar algum outro material aí? Colegas, nós temos que pegar mais. Posso? Só o último.